Olá família, graça e paz abençoados, povo amado de Deus. Vamos para mais uma reflexão, que você esteja crescendo na graça e no conhecimento do Eterno. Esse é o nosso tema, a palavra sendo glorificada. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta, no capítulo 3, no versículo 1. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, 3, versículo 1. No demais, irmãos, rogai-vos por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso, para que a palavra do Senhor corra e seja glorificada, como também o é entre vós. Então Paulo estava dizendo, orai por nós, rogai por nós, para que a palavra do Senhor ela venha correr, para que o evangelho ele tenha livre curso e seja glorificada, como é glorificada também entre vós. No versículo 2, ele vai dizer, e nós falamos um pouco sobre isso ontem, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então, para que a palavra de Deus esteja correndo e esteja sendo glorificada, nós precisamos estar livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Ou seja, abençoado, os homens maus e perversos, eles atrapalham o livre curso da palavra de Deus. Quem atrapalha a mensagem não é o diabo, como o sistema diz. Porque eu estava fazendo a obra de Deus, mas o inimigo, o inimigo espiritual se levantou contra a obra de Deus. Irmão, porque quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está ali na posição que Deus chamou, pregando a palavra, aí os demônios ficam furiosos e eles atrapalham a obra de Deus. Não! Paulo disse, orai por nós para que a palavra de Deus tenha livre curso, para que a palavra de Deus corra e seja glorificada, como é também entre vós. Aí no versículo 2 ele diz, e para que sejamos livres de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então esses homens maus e perversos, eles atrapalham, eles impedem o crescimento, o avanço, a propagação da palavra de Deus. Então esses são os verdadeiros inimigos, opositores, inimigos da cruz de Cristo. Esses são os verdadeiros adversários da palavra de Deus, homens maus e perversos. Olha o que o apóstolo Paulo disse lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14 em diante. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porque também padeceste dos vossos próprios concidadãos, os mesmos que os judeus fizeram a eles. 15. Os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. Versículo 16. E nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados, mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Versículo 17. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por causa desses homens maus e perversos que estavam impedindo eles, nós, porém, irmãos, sendo privados de vós, por um momento de tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Versículo 18. Pelo que também quisemos ir uma ou outra vez,
ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nos impediu. Então, quem era Satanás que estava impedindo a propagação da palavra entre os gentios? Os homens maus e perversos, os judeus que mataram o Senhor Jesus Cristo, mataram os profetas e estavam perseguindo Paulo e os irmãos, impedindo de que eles pregassem a palavra entre os gentios. Ou seja, os homens maus e perversos que mataram o Senhor Jesus, que mataram os profetas, estavam sendo adversários. Satanás, eu queria ter convosco, mas Satanás, isso é uma força de expressão, é um adjetivo que Paulo usa. O adversário, quem era o adversário? Os judeus que mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, estão nos impedindo de ter convosco. Eu queria ir ter com vocês, pelo menos eu, Paulo, 1 ou 2 vezes, mas Satanás nos impediu. Então é por isso que Paulo fala, orai, rogai por nós, para que a palavra de Deus, a palavra do Evangelho, tenha livre curso, ela corra livre e seja glorificada como ela é glorificada entre vocês. Em alguns meios que Paulo andava, a palavra era glorificada. Em outros meios, não era glorificada por causa da opressão, da perseguição de Satanás. E quem era Satanás? Esses homens maus e perversos que impediam que a palavra de Deus fosse glorificada entre o povo. Quem está entendendo? Vamos em outro texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós também mencionamos esse assunto ontem, mas nós vamos trazer com alguns outros versículos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 44 em diante. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. No sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. É o versículo 44. Versículo 45. Então, os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo pregava. Viu aí, abençoado? Viu aí os homens maus e perversos que Paulo falava? Viu aí Satanás que Paulo falava, que impedia que a palavra corresse e fosse glorificada, que impedia que a palavra tivesse livre curso, e era por isso que Paulo pedia orações, é por isso que Paulo pedia para que a igreja estivesse rogando pela vida deles, para que eles tivessem livramento desses homens maus e perversos. Os judeus que mataram Jesus, mataram os profetas, perseguiam os apóstolos e principalmente Paulo, para que a palavra não corresse, para que a palavra não avançasse, para que a palavra não tivesse livre curso, para que a palavra não fosse glorificada. Esses eram os verdadeiros inimigos da cruz de Cristo. Homens que não serviam ao Senhor, mas o seu próprio ventre, e desviava a atenção das pessoas que queriam ouvir a palavra e glorificar. Lembra quando Paulo também, aqui em Atos capítulo 13, quando Paulo está pregando e o procônsul Sérgio Paulo, ele se inclinou a ouvir a palavra de Deus através de Paulo, mas o falso mágico, o falso profeta chamado Bar Jesus impedia, estava ali atrapalhando. E Paulo disse: filho do diabo, cheio de toda iniquidade, tu não cansas, né, de atrapalhar os desígnios de Deus? Tu não cansa de estar aí impedindo que esta palavra esteja correndo? E aí aquele homem ficou cego. E quando o procônsul Sérgio Paulo ouviu aquilo, se admirou da doutrina, e ele queria estar constantemente com Paulo, ouvindo esta palavra e glorificando esta palavra. Mas ali havia um homem, um falso profeta chamado Bar Jesus, que estava impedindo a palavra de ser glorificada. Então, aqui também não é diferente nesse texto. Versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo pregava. Versículo 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de muita ousadia, disseram: era necessário que a vós
vos fosse pregado primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. 47. Porque o Senhor assim nulo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejais para a salvação até os confins da terra. Versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto haviam sido ordenados para a vida eterna. Versículo 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. A palavra era glorificada. A palavra era exaltada. Por quê? Porque Paulo foi para um povo, ou se voltou para um povo que estava dando crédito àquela mensagem. Paulo não ficou ali mais entre aqueles judeus que eram um impedimento para o avanço do evangelho, que eram um impedimento para o avanço da palavra. O Pai te tirou, amado, do meio religioso onde havia impedimento que a palavra fosse glorificada. Por quê? Porque lá você via campanha, via projeto, via propósito, desafio com Deus, via campanha de oração e jejum, e isso, e BBB, mas você não via a palavra sendo glorificada. Você via a mão do homem. É o óleo, é a fogueira, é o lenço, é a toalha, é a meia do pastor, é o lenço do apóstolo, é isso e aquilo, mas você não via a palavra de Deus sendo glorificada. O que você via sendo glorificado era a placa da instituição religiosa. Ah, aquela igreja, aqui Deus opera, a mão de Deus está aqui tem milagre, aqui você prospera, aqui você fica rico, aqui você fica aquilo, ali você fica ignorante, sem conhecimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não é glorificada nesses meios abençoados. Então, onde Paulo estava, os judeus estavam sendo um impedimento. Eles não deixavam, eles não permitiam que a palavra de Deus fosse glorificada. Mas quando os gentios ouviram a palavra, se alegraram e glorificaram a mesma, e foram salvos e receberam a palavra, todos aqueles que tinham sido ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor, ela se propagava, ela era glorificada, ela tinha livre curso. Amém, abençoado? Que nas nossas vidas, esta palavra tenha livre curso, esteja alcançando as vidas daqueles que de fato amam a verdade. 2 Tessalonicenses, novamente, por favor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11 em diante, diz assim: E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. No meio onde as pessoas não glorificam, não exaltam a palavra de Deus, o que é que existe? Operação do erro. Nessas reuniões, nessas concentrações, onde a palavra de Deus, onde a palavra da sua graça não é exaltada, onde a palavra de Deus não é digna de toda aceitação, o que há nesse meio é obra de engano, é a operação do erro que Deus permite. Por quê? Porque eles amam a mentira, eles abraçam a mentira, mas eles não têm prazer na verdade. Então, eles vivem debaixo de uma operação do erro, debaixo do engano religioso, debaixo daquilo que é contra, que é oposta, que se opõe à vontade do Criador. Mas no nosso meio, queridos, a palavra do Senhor precisa ser glorificada. E eu sei que você concorda com isso, e eu sei que você tem glorificado a palavra da sua graça, a palavra que é digna de toda aceitação. Essa palavra, como disse o escritor aos Hebreus 4:12, a palavra de Deus, que ela é viva, que é eficaz e mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções da nossa mente, do nosso coração. Tá bom? Então, esta palavra é uma palavra digna de toda aceitação e ela precisa ser glorificada. 2 Coríntios, acompanhe comigo, por favor. 2 Coríntios, capítulo 2. Olha o que diz no versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos a verdade de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Porque nós, 2 Coríntios 2,17, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. O que é que estão fazendo com a palavra de Deus? Falsificando, tirando do seu contexto,
manipulando. Então, abençoado, a palavra de Deus não é glorificada porque as pessoas estão falsificando ela. A palavra de Deus não é glorificada na sua essência porque as pessoas estão mudando o sentido dela. Então é isso que você vê entre os filhos de Deus. Você vê muita exaltação ao homem, ao líder religioso, à instituição religiosa, mas você não vê as pessoas exaltando, glorificando a palavra, a verdade de Deus. Por quê? Porque essa palavra ela tem sido fragmentada, falsificada, tirada do seu contexto, sabe? E infelizmente é o que nós estamos presenciando no nosso tempo também. Não é diferente assim como no tempo de Paulo. 4:2, 2 Coríntios 4:2. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. A verdade precisa se manifestar. A verdade precisa ser glorificada. A palavra de Deus precisa ter livre curso. A palavra de Deus precisa ser propagada. Agora, os homens maus e perversos, eles vão ser empecilho, impedimento para que essa palavra não seja glorificada. Você vai falar, você vai ensinar, as pessoas vão ouvir, vão se alegrar, vão se libertar de todo escravagismo religioso, de todo engano, mas quando o homem mau e perverso chegar, e até ele chega, e às vezes eles chegam com a Bíblia debaixo do braço. Eles vão dizer, não é bem assim, porque veja bem, porque não, porque isso é heresia, porque tem que fazer isso mesmo, tem que sacrificar, porque tem que dar o dízimo, e aí você vai mostrar a palavra de Deus, você vai contextualizar, você vai explicar, e eles vão dizer por quê? Porque eles são contrários à verdade. Eles são oposição, opositores, adversários. Eles não aceitam, eles estão impedindo que a palavra seja glorificada. Um bispo muito famoso aí, de uma instituição aí de milhões de seguidores, uma pessoa ligou para ele e disse assim, bispo, se a palavra de Deus diz que nós somos salvos pela graça, por que é que vocês exigem sacrifício? Deus não quer sacrifício, é graça. E a resposta dele saiu dos lábios dele. Isso não é graça, isso é uma desgraça. Não venha para cá atrapalhar a fé sacrificial, não. Daqueles que sacrificam no altar, daqueles que pagam o preço. Se você quer viver essa desgraça, gente, blasfemando da graça de Deus. Se vocês querem viver essa desgraça, viva você, mas não venha atrapalhar aqueles que estão vivendo na fé sacrificial. Então o que é isso? Esse homem é um homem mau e perverso, que prega a Bíblia, que usa a Bíblia, que usa o nome de Deus, que usa o nome de Jesus. Mas é o quê? Opositor, é um adversário, é um Satanás, que não quer que a palavra de Deus seja glorificada. Ou seja, a palavra de Deus por boca dessas pessoas não tem livre curso e eles também querem impedir aqueles que propagam a palavra de Deus. Então, só o Pai, para nos livrar desses homens maus e perversos, para que, de fato, esta palavra seja glorificada como tem sido glorificada entre vocês aí que têm recebido com gratidão no coração. Olha outro texto interessante, Romanos, capítulo 6, versículo 17. Diz assim, mas dou graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregue. Então, aquele povo que viveu debaixo do primeiro pacto, tendo sido servo do pecado, recebeu de coração, de boa mente, a forma de doutrina que fostes entregue. Qual foi a forma de doutrina que Paulo entregou? O Evangelho da graça de Deus, a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus foi glorificada entre aquele povo. Aquele povo recebeu de fato a palavra de Deus, aquele povo abraçou a palavra de Deus, aquele povo glorificou a palavra de Deus, aquele povo recebeu aquela palavra, que era uma palavra digna de toda
aceitação. Amém? Então, que a palavra de Deus esteja correndo, que a palavra de Deus esteja sendo glorificada e que o Pai esteja nos livrando desses homens maus e perversos. Querido, muitas vezes nós estamos ministrando a palavra de Deus, talvez isso já tenha acontecido com você, você está ali com alguém falando da graça, assim como Paulo estava falando ali para o Sérgio Paulo, seu xará, e de repente vem alguém para atrapalhar, abençoado. Você está ali falando sobre a pré-existência, a predestinação, sobre o sacrifício perfeito de Jesus, sobre a salvação eterna que não se perde, sobre que você é templo do Espírito, que Deus não habita em templo feito por mão de homens, e você ali está discorrendo, a palavra de Deus está sendo glorificada, aquela pessoa está ouvindo, te dando atenção, está analisando, e você está ali, olha, é assim, olha o que a palavra de Deus diz, olha que pacto perfeito, olha a aliança eterna, olha o ministério da justiça, o ministério do Espírito, olha o que ele fez, o que o Criador fez. Aí de repente alguém chega carregado de inveja, de ciúme, de legalismo. Ah, irmão, mas veja bem, você aí está explicando errado, porque a palavra de Deus também vai nos dizer. Aí começa a usar os textos fora do contexto, texto isolado, para quê? Para impedir que a verdade, que a palavra corra, tenha livre curso e seja glorificada nos corações daqueles que de fato amam essas verdades. Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Muita gente não tem acesso à verdade de Deus, não é nem porque não querem ter acesso, é porque são impedidas de terem acesso às verdades. Porque quando você chega com a verdade, o líder religioso dele já advertiu, olha, não assista a esse tal desse Elcio não assista a esse tal desse Geraldo, não assista a esse tal do Cristiano, esse tal do André Pimentel, não assista a esse Carlos Castro, não assista aí esse Orlando, não assista aí esse irmão aí da graça sim, da graça assada, porque esses homens aí, eles estão distorcendo o BBB, quer dizer, começam a colocar impedimentos para vocês não terem acesso à palavra e glorificar a palavra de Deus. É lamentável, abençoado, é lamentável, mas precisamos nos encorajar, não baixar a guarda, sabe? E como disse Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 10 e 11, precisamos tapar a boca desses contraditores. E como é que nós vamos tapar a boca desses contraditores? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não é brigando, não é discutindo, não é batendo boca, não é partindo para agressão física, né, ou verbal, né? Não, é pregando a verdade. Ainda que eles nos tenham como herege, como falsos profetas, precisamos continuar. Nós estamos respaldados no eterno, nós estamos debaixo de uma direção do Espírito. E a palavra do Espírito, meu amado, a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai surtir efeito, ela vai ser glorificada na mente daqueles que Deus a designou. E o povo entenderá. Aqueles que têm que entender, vai entender. Tá bom? Fique aqui com essa pequena reflexão. Graça e paz, obrigado a você aí pelo teu like, pelo teu comentário, obrigado a você aí que tem compartilhado. Se não se inscreveu, se inscreva aí, tá bom? E ative o sininho para as notificações. Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Obrigado a todos vocês que têm estado sempre conosco aqui, juntinho e misturado na graça de Deus. A palavra do Senhor tem que ser glorificada. Que você seja esse instrumento para que esta palavra, que é espírito e vida, a palavra do pacto eterno, a palavra da plenitude da graça, ela possa estar tendo livre curso através da sua vida e alcançando os corações daqueles que de fato amam a verdade de Deus. Graça e paz.